Hoje vocês vão conhecer máquinas que parecem ter saído diretamente de outra era, com ideias tão ousadas que fazem muitos veículos atuais parecerem ultrapassados. Neste vídeo, você vai entrar em um universo de tecnologia extrema, design fora do comum e conceitos que desafiam tudo o que estamos acostumados a ver nas ruas, nos céus e além. Prepare-se para descobrir um futuro que já começou de forma impressionante. Não parece uma motocicleta comum porque foi concebido para testar uma arquitetura de mobilidade elétrica futurista. Apresentado no Salão de Tóquio de 2013, o conceito imediatamente desloca a atenção. Seu formato de 3 rodas aproxima estabilidade, presença visual e uma proposta distante das motos convencionais. A principal singularidade está na mudança de postura entre pilotagem esportiva e posição ereta urbana. Essa transição altera a leitura funcional do veículo sem abandonar a identidade experimental da proposta. Em vez de seguir soluções tradicionais, o sistema adota direção por alavanca integrada ao conjunto. Os comandos dialogam com um visual que remete claramente ao imaginário tecnológico da ficção científica. Há uma intenção evidente de romper com referências mecânicas conhecidas e propor outra linguagem. Os braços de suspensão dianteiros assumem papel central na engenharia visual e funcional desse estudo. Eles trabalham junto ao guidão sincronizado com as rodas para criar comportamento técnico particular. Nada aqui sugere produção imediata, porque o projeto ainda permanece no território do protótipo. Esse detalhe muda completamente sua interpretação, tornando cada elemento uma hipótese industrial em observação. O Kawasaki Jota Concept funciona, portanto, como laboratório de formas, ergonomia e controle dinâmico. Seu objetivo não é somente impressionar, mas investigar como um veículo pode mudar postura. Também observa como o condutor se relaciona com equilíbrio, comando e presença sobre a via. A ausência de preço e de lançamento confirma que o foco permanece concentrado na experimentação. Mesmo assim, o conceito entrega uma mensagem técnica clara sobre futuros modelos possíveis da marca. Trata-se de uma plataforma de ensaio onde desenho, interface e estrutura trabalham como pergunta. Até por isso, o impacto do projeto vem menos da promessa comercial imediata. Vem da tentativa concreta de redesenhar, com precisão clínica, o que uma moto pode ser. O Inversion Autonomous surge como um exercício direto sobre os limites atuais da condução autônoma. Seu desenvolvimento parte de 3 eixos inseparáveis: segurança, eficiência e desempenho orientado ao futuro. Nada nele depende da intervenção humana como centro decisório permanente durante o deslocamento operacional. Essa autonomia é sustentada por inteligência artificial avançada, fusão de sensores e navegação adaptativa. Na prática, esses sistemas trabalham em conjunto para interpretar ambiente, trajetória e resposta necessária. O princípio técnico central está na leitura contínua do entorno em múltiplas camadas simultâneas. Isso permite decisões em frações de segundo diante de mudanças que exigem reação precisa. Mais do que enxergar obstáculos, o veículo precisa compreender contexto e ajustar comportamento instantaneamente. Seu desenho aerodinâmico não cumpre apenas função estética, mas participa da eficiência energética total. Ao reduzir resistência e favorecer velocidade, a forma contribui para ampliar aproveitamento do sistema. Essa integração entre arquitetura externa e processamento interno define o caráter avançado do projeto. Não se trata apenas de automatizar comandos já conhecidos dentro de um automóvel comum. A proposta é reestruturar o transporte como um organismo computacional atento ao ambiente inteiro. Cada sensor, cada decisão e cada correção obedecem a uma lógica operacional contínua. Esse modelo antecipa um cenário onde deslocamentos dependem menos da ação humana direta. Ao mesmo tempo, sugere uma mobilidade mais sustentável por combinar eletrificação e inteligência embarcada. A relevância do conceito está na convergência entre desempenho, segurança preditiva e controle algorítmico. Isso posiciona o Inversion Autonomous como representação da próxima geração de transporte inteligente. Um sistema assim não redefine apenas o ato de dirigir nas cidades. Ele redefine a própria ideia de veículo como plataforma autônoma, sustentável e permanentemente sensível.
O Synergistic Lift propõe uma mudança estrutural na forma de compreender a sustentação aeronáutica. Tradicionalmente, a leitura mais comum concentra essa função principalmente no trabalho executado pelas asas. Aqui, a lógica se torna mais distribuída e tecnicamente integrada entre diferentes partes. A tecnologia combina forças aerodinâmicas vindas das asas, da fuselagem e do próprio fluxo. Isso forma um sistema de sustentação mais eficiente do que depender de um elemento isolado. Em vez de somar peças independentes, o conceito articula superfícies e ar como conjunto. Essa integração amplia o aproveitamento energético durante o voo e reorganiza a performance global. O efeito esperado é produzir aeronaves capazes de permanecer mais tempo no ar. Além disso, a proposta indica menor consumo de combustível em comparação com abordagens convencionais. Essa redução não surge como detalhe secundário, mas como consequência direta da eficiência aerodinâmica. Outro ponto central está no melhor controle proporcionado por essa distribuição de sustentação. Quando diferentes áreas colaboram, a aeronave tende a responder com mais equilíbrio operacional. Isso aproxima a aviação de um futuro mais inteligente na administração de energia disponível. Também aproxima a engenharia de voo de soluções menos desperdiçadoras em escala sistêmica. O conceito impressiona justamente porque altera um princípio básico sem recorrer ao espetáculo vazio. Ele reorganiza fundamentos técnicos e sugere outra maneira de projetar aeronaves futuras. Nesse cenário, a fuselagem deixa de ser apenas estrutura de suporte e transporte. Ela passa a participar ativamente da lógica aerodinâmica que mantém o veículo sustentado. O Synergistic Lift, portanto, não é somente uma melhoria incremental no campo aeronáutico. É uma hipótese precisa de como eficiência, controle e autonomia energética podem convergir no voo. O Velox 9 parte de uma pergunta extremamente objetiva. Até onde pode ir a força humana? Desenvolvido por equipes de Delft e Amsterdã, o projeto confronta limites históricos da velocidade. Aqui, não existe motor, combustível fóssil ou assistência externa empurrando o veículo adiante. Toda a propulsão depende exclusivamente da energia muscular convertida com máxima eficiência mecânica. Para isso, cada componente foi tratado como parte de um sistema de perdas mínimas. A meta é superar recordes femininos que já ultrapassam 120 km por hora. Esse objetivo impõe uma exigência absoluta sobre aerodinâmica, rigidez estrutural e controle operacional. O principal inimigo não é o peso isoladamente, mas a resistência do ar. Por essa razão, a carroceria fechada envolve a ciclista em uma cápsula altamente otimizada. Esse invólucro reduz turbulência e transforma o deslocamento em avanço mais limpo e contínuo. A estrutura recorre a materiais avançados que conciliam leveza com resistência suficientemente elevada. Esse equilíbrio é indispensável para suportar esforço extremo sem desperdiçar energia gerada pela atleta. Nada sobra, nada é decorativo, nada pode existir sem justificativa funcional muito clara. Cada linha do desenho responde diretamente à necessidade de preservar velocidade com segurança técnica. O resultado é um veículo que amplia dramaticamente o rendimento da força humana disponível. Por isso, o Velox 9 não representa apenas uma bicicleta de alto desempenho. Ele funciona como demonstração precisa de engenharia aplicada à mobilidade rápida e sustentável. Sem combustíveis fósseis, o projeto reafirma que eficiência também pode nascer de refinamento aerodinâmico. Nesse contexto, a velocidade deixa de ser somente espetáculo ou quebra de recorde. Ela se torna evidência técnica de quanto o corpo humano avança quando a engenharia remove desperdícios. Parece um carro conceito, mas funciona como uma tese visual sobre para onde a mobilidade pode avançar quando design e engenharia deixam de caminhar separados. O Peugeot Polygon Concept Car apresenta uma proposta ousada, construída sobre linhas geométricas afiadas, perfil aerodinâmico elegante e um interior futurista que desloca o automóvel para uma linguagem mais limpa, mais conectada e mais precisa. Nada nele depende apenas de aparência. A forma serve à ideia de eficiência, continuidade
usabilidade e aplicação prática. Essa é a base técnica mais importante do conceito. O projeto combina inovação sustentável com soluções que pretendem tornar a experiência de direção contínua e ecológica. Os conjuntos elétricos avançados indicam uma arquitetura pensada para reduzir dependência de sistemas tradicionais, enquanto a conectividade inteligente reorganiza a relação entre veículo, ambiente e usuário. Ao mesmo tempo, os sistemas de condução assistidos por IA sugerem uma camada operacional mais analítica, menos centrada em reação humana constante e mais baseada em processamento, antecipação e suporte inteligente. Esse conjunto transforma o Polygon em algo maior do que um estudo de estilo. Ele se posiciona como uma hipótese funcional do transporte futuro. A relevância do conceito está justamente nessa convergência: sustentabilidade, tecnologia e design futurista operando como um só sistema. O automóvel deixa de ser apenas máquina de deslocamento e passa a ser interface de mobilidade expandida. Quando o texto afirma que o Polygon não é apenas um carro, a definição ganha peso técnico. O que está sendo proposto não é um objeto isolado, mas um vislumbre de infraestrutura móvel, onde estética, eletrificação e inteligência computacional trabalham em sintonia. O resultado é um conceito que não tenta parecer futurista. Ele tenta organizar com frieza documental uma nova lógica para circular pelas estradas. Uma roda só parece pouco para sustentar um veículo inteiro, mas aqui ela se torna o centro de uma engenharia de equilíbrio altamente específica. O Rhino é um veículo elétrico de mobilidade pessoal criado pelo engenheiro Chris Hoffman, e sua proposta técnica nasce justamente da simplificação extrema. Em vez de multiplicar componentes, ele concentra a experiência de deslocamento em uma estrutura compacta, urbana e mecanicamente incomum. O elemento decisivo é a tecnologia giroscópica, responsável por permitir que o veículo se equilibre automaticamente. Essa característica altera por completo a relação entre instabilidade aparente e controle real. O que, à primeira vista, parece improvável, passa a funcionar como solução objetiva para a circulação em áreas cheias de pedestres. O texto não apresenta o Rhino como experimento de laboratório distante da realidade. Pelo contrário, ele o posiciona como uma resposta prática para a mobilidade em espaços urbanos congestionados, onde tamanho, manobrabilidade e segurança são variáveis centrais. A inspiração em uma ideia de videogame da filha do criador acrescenta uma origem curiosa, mas o que realmente sustenta o projeto é a forma como componentes acessíveis são combinados com controle giroscópico para gerar uma nova categoria de deslocamento pessoal. A velocidade máxima, de cerca de 16 km por hora, confirma esse foco urbano. Não se trata de performance em longa distância, e sim de eficiência em trajetos curtos, presença em áreas compartilhadas e adaptação a ambientes humanos densos. O Rhino demonstra que inovação não depende sempre de estruturas grandes, potências elevadas ou sistemas complexos demais. Às vezes, ela surge quando uma arquitetura mínima resolve um problema cotidiano com precisão mecânica. Nesse caso, o futuro da mobilidade aparece condensado em uma roda, um eixo de equilíbrio e uma ideia executada de forma surpreendentemente funcional. O Mansory Flying Hypercar Car reposiciona a ideia de luxo dentro de uma mobilidade especulativa. Seu conceito não se limita ao supercarro terrestre, porque incorpora a capacidade de voar e flutuar. Essa combinação desloca o projeto para uma categoria híbrida, entre design automotivo e imaginação aeronáutica. A base estética segue a tradição visual da Mansory em personalizações extremamente sofisticadas e exclusivas. Linhas agressivas, superfícies em fibra de carbono e acabamento refinado constroem essa assinatura imediatamente. Nada aqui parece casual, porque cada superfície comunica desempenho, poder e distinção visual. As grandes janelas frontais ampliam a percepção panorâmica dos ocupantes durante o deslocamento proposto. Esse detalhe altera a experiência interna e reforça a sensação de domínio sobre o espaço. Ao mesmo tempo, a silhueta sugere velocidade mesmo quando o veículo permanece estático. Isso evidencia um conceito desenhado para transmitir movimento
antes mesmo de qualquer operação real. Embora valores oficiais não tenham sido divulgados, a proposta assume posicionamento claramente premium. Essa leitura decorre do histórico da empresa, com marcas de luxo e projetos sofisticados. O conceito também dialoga com um foco recente em elétricos e híbridos de alto padrão. Esse contexto revela um compromisso contínuo com inovação e requinte dentro do universo automotivo. Ainda assim, o projeto funciona sobretudo como enunciado de possibilidades e linguagem industrial. Ele investiga como exclusividade, performance e imaginação podem coexistir em um mesmo objeto. A relevância técnica está menos em promessas imediatas e mais no desenho conceitual apresentado. Trata-se de observar como a marca traduz sua identidade para um futuro expandido. Nesse futuro, deslocamento não seria apenas um trajeto eficiente entre dois pontos. Seria uma experiência de presença extrema, sofisticação material e liberdade espacial reinterpretada pelo design. O Trifan 600 parte de uma ambição clara: combinar características que normalmente aparecem separadas dentro da aviação contemporânea. Trata-se de uma aeronave VTOL em desenvolvimento pela XTI Aircraft, pensada para unir alcance alto e velocidade elevada em comparação com outros modelos elétricos. Essa combinação é o ponto técnico mais relevante do projeto, porque tenta aproximar flexibilidade operacional e desempenho de deslocamento em uma mesma plataforma. O conceito de decolagem e pouso vertical já sugere uma reorganização importante da infraestrutura necessária para voar. Quando isso é associado a maior alcance e maior velocidade, o projeto deixa de ser apenas um exercício visual e passa a ocupar espaço real na discussão sobre mobilidade aérea avançada. Outro dado decisivo está na redução potencial de emissões de dióxido de carbono em até 80%. Esse número não aparece isolado. Ele vem acompanhado do uso de 2 motores turbo-eixo compatíveis com combustíveis sustentáveis, indicando que a eficiência ambiental proposta depende tanto da arquitetura do veículo quanto do tipo de energia empregada. A capacidade para um piloto e 5 passageiros define um perfil de operação relativamente compacto, mas suficiente para sugerir uso executivo, regional ou especializado. O preço inicial estimado de 6,5 milhões de dólares reforça o posicionamento elevado do projeto e sua natureza ainda distante de uma adoção massificada. Mesmo assim, o Trifan 600 importa menos como promessa comercial imediata e mais como síntese de uma transição. Ele representa uma etapa em que a aviação começa a procurar soluções capazes de reduzir emissões sem abrir mão de alcance, velocidade e utilidade prática. O que emerge aqui não é apenas uma aeronave diferente. É um modelo de compromisso entre desempenho aéreo, flexibilidade de operação e pressão crescente por sustentabilidade técnica. O que desaparece primeiro nesse conceito não é o motorista, mas a própria obrigação humana de dirigir. O Volkswagen Cedric imagina um cenário em que o deslocamento deixa de ser tarefa operacional e passa a ser serviço autônomo, disponível sob comando simples, quase silencioso. Totalmente autônomo, o veículo é descrito como capaz de realizar compromissos cotidianos, buscar passageiros e efetuar trajetos com o acionamento de um botão. Essa síntese altera toda a arquitetura mental do automóvel. O centro do sistema já não é a condução, e sim a confiança no processo automatizado. A ausência de volante reforça essa condição de nível máximo de automação e, ao mesmo tempo, comunica uma ruptura visual imediata com o carro tradicional. Quando o elemento simbólico mais importante da direção desaparece, o interior deixa de ser cabine de comando e se aproxima de uma sala de permanência. É por isso que o texto destaca piso elegante, assentos em couro claro e uma grande tela OLED reunindo navegação e entretenimento. Esses componentes não são meros detalhes de acabamento. Eles reorganizam a função interna do espaço, transformando o tempo de trânsito em tempo de permanência confortável. A proposta também valoriza segurança, confiabilidade e redução de emissões, 3 fundamentos essenciais para qualquer visão plausível de mobilidade futura. Mesmo sem representar um modelo final de produção, o conceito oferece uma leitura bastante clara sobre a convivência com veículos sem motorista, e essa talvez seja sua contribuição mais importante. O Cedric não apresenta apenas tecnologia embarcada, ele apresenta uma nova relação cultural com o deslocamento, na qual conforto, automação e conveniência substituem progressivamente a centralidade da habilidade humana ao volante. O carro, então, deixa de ser máquina conduzida e passa a ser ambiente inteligente de transporte.
A proposta parece simples, mas o interesse técnico está justamente nessa simplicidade aplicada com rigor funcional. O Gosun Hellcat é um barco elétrico inflável em formato catamarã, concebido com foco ambiental e com uma lógica operacional voltada para praticidade, eficiência e versatilidade. O formato catamarã já indica preocupação com estabilidade e aproveitamento do espaço, enquanto a estrutura inflável muda a relação entre transporte, armazenamento e montagem. Esse ponto é central. Uma pessoa consegue prepará-lo em cerca de 15 a 20 minutos, o que reduz barreiras logísticas e amplia o uso em diferentes contextos aquáticos. No núcleo do sistema estão um motor elétrico de 1,3 kW e uma bateria de lítio de 1,3 kWh. Esses números não apontam para alta velocidade, e sim para uma navegação limpa, controlada e coerente com a proposta ambiental. O barco não gera emissões diretas e ainda pode utilizar um kit solar opcional, ampliando a lógica de autonomia energética com uma fonte complementar. Com carga total, ele navega por cerca de 40 km, mantendo velocidade de cruzeiro de 5 km por hora e máxima de 10 km por hora. Esse desempenho define claramente sua vocação: deslocamentos calmos, atividades recreativas e uso funcional em ambientes aquáticos onde silêncio, leveza e baixo impacto importam mais do que potência extrema. O Gosun Hellcat não tenta competir com embarcações tradicionais em velocidade ou escala. Sua força está em oferecer outra forma de relação com a água, baseada em montagem simples, propulsão elétrica e operação sem emissões diretas. Nesse contexto, o barco deixa de ser apenas equipamento de lazer e passa a representar uma versão compacta de mobilidade aquática ambientalmente orientada. E depois de ver tudo isso, fica claro que o futuro dos transportes não está apenas chegando, ele já está tomando forma diante dos nossos olhos. O que antes parecia impossível agora surge em projetos cada vez mais ousados, tecnológicos e surpreendentes. E se essas ideias já existem hoje, imagine o que ainda pode aparecer nos próximos anos. O amanhã promete ser muito mais impressionante do que muita gente consegue imaginar.